Tá gravando. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de conteúdo, né? Esse projeto, como vocês sabem, vocês vão aprender programação comigo e com outros professores. Eu sou responsável pela organização do projeto, junto a esses demais professores, e também pelas 6 primeiras aulas que vocês vão ter, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas ferramentas e material de apoio, tá? Que na verdade, vocês vão utilizar. Aqui, é só colocar. Vocês vão fazer o uso, tá? Das seguintes ferramentas. Vocês vão fazer o uso do Telegram, né? Para a gente fazer, para a gente conversar, né? Tirar dúvidas. Vocês vão fazer o uso do Bcrowd, tanto na parte de programação como na parte acadêmica, onde a gente vai ter as listas de exercícios, depois as competições. A gente vai utilizar o CodeBlocks, pode ser qualquer versão, tá? Qualquer versão acima do 11 tá ok, para a gente programar em C++, desde que tenha junto o compilador MingW já integrado, tá? Então, quando vocês baixarem o CodeBlocks, eu inclusive disponibilizei para vocês no Telegram um vídeo, tá? Para vocês baixarem. A gente vai utilizar aqui o Google Meet para as aulas. Hoje eu tentei colocar para gravar ali no Teams, ele não me deixou fazer a gravação, então às vezes acontece algumas coisas específicas, né, meio estranhas, então por isso que a gente migrou aqui para a turma no Meet, né. Enfim, a gente tem as duas ferramentas, aí qualquer problema a gente migra de uma para outra, não tem galho nenhum, tá? E a gente vai utilizar o Drive, que também compartilhei com vocês no Telegram, ali para colocar o material de cada uma das aulas e os vídeos das aulas, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? De momento, nenhuma. Quem que não consegue ver as mensagens aí? Não entendi. A Júlia colocou aí. Pode falar, Júlia? Ele não consegue ver as mensagens daqui. Não está na tela do Meet. Bom, eu coloquei lá no Telegram, tá? E que a gente tinha migrado para essa reunião, tá? Então, quem entrar lá na reunião vai ter o meu aviso de que... Tá, então você pode passar para ele o link, né? Para essa reunião. Pode passar esse link aqui para ele, tá? Enfim, quem quiser participar da aula, a gente pode participar através desse link aqui, tá? Permite acesso aqui, pessoal. Carregando aqui. Um instantinho aqui que não estou... Ah, tá. Aqui. Então, vamos começar assim. Vocês estão vendo aí o material, então, né? Tá bem visível. Beleza. Tá, deixa eu deixar a tela aqui. Aí, qualquer coisa, vocês me sinalizam aqui, tá ok? Então, aqui, vamos falar um pouquinho de lógica, né? O que é lógica? Lógica é a forma correta de organizar os pensamentos, né? E demonstrar o raciocínio de forma correta. É uma sequência de passos, né? A lógica é a melhor forma de solucionar problemas e atingir objetivos. Sempre que a gente quer pensar, falar ou escrever, a gente deve colocar os pensamentos em ordem. Por exemplo, assim, se eu disser todos os mamíferos são animais, todos os cães são mamíferos, né? Posso concluir que todos os cães são animais, né? Então, deixa eu só um pouquinho aqui que é...
essa apresentação aqui que ela não está rodando. Acho que está dando alguma interferência aqui com... Tá. Só um segundo. Acho que agora foi. Isso aí. Então, vamos lá. A gente utiliza a lógica no nosso dia a dia, né? Então, se a gente colocar assim, a gaveta está fechada, a bala está dentro da gaveta, logo a gente vai precisar abrir a gaveta para pegar a bala. Outro exemplo aqui. Ao acordar de manhã cedo, olho pela janela e percebo que tudo está molhado, mas não está chovendo no momento. Então, logicamente, deve ter chovido durante a noite, né? Então, a gente faz essas associações, né? É que quando eu troco aqui, eu peço desculpa para vocês, mas quando eu aceito alguém ali, ele perde o controle da apresentação aqui. Depois eu vou colocar isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre algoritmos, né? Enfim, o que é o algoritmo que vocês vão ter que aprender aqui, que é a base da nossa programação. O algoritmo nada mais é do que uma forma da gente expressar uma sequência de passos para atingir um objetivo. E a lógica é necessária para o desenvolvimento de um programa. O que vocês vão aprender aqui é a programação em si, né? Apesar do nome estranho, né, os algoritmos são muito comuns no cotidiano, como, por exemplo, uma receita de bolo, né? Nelas estão escritos os ingredientes necessários e a sequência de passos ou ações tem que ser cumprida para fazer um determinado tipo de bolo. De uma forma geral, né, o algoritmo segue um determinado padrão de comportamento, com o objetivo de alcançar a solução para um problema específico, né? Então, vamos pensar assim, poxa, o que é padrão de comportamento? Né? Se a gente tem uma sequência assim, 5, 10, 15, 20, 25. Então, é lógico que a gente pensa que o próximo número da sequência é 30, certo? Porque essa sequência, ela segue um padrão de comportamento. Então, o algoritmo tem esse padrão de comportamento. Todo algoritmo tem um determinado padrão, né? Como a sequência segue uma certa constância, facilmente determinada, a gente é capaz de encontrar qual que é o 7º termo, qual que é o 10º termo, qual que é o 20º termo, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai descrever uma atividade bem cotidiana, tá? Que todos vocês estão acostumados a fazer, falar por celular com um amigo, né? É muito óbvia, né? Uma atividade dessas. Mas, muitas vezes, a gente acaba fazendo inconscientemente, né? Sem que você perceba os detalhes. O que a gente vai fazer com isso é tentar mapear entender essa atividade aqui, né? Para ver o que ela tem de especial, né? Vamos lá. Então, o primeiro passo, quando a gente vai fazer uma ligação, é o seguinte: a gente pega o celular, a gente desbloqueia, vai até o teclado ou a tela do celular, né? Digita os números, ou pega ali na agenda, você está e fala comigo, né? Esses são os principais passos, né? Mas a gente pode perceber que algumas coisas podem ocorrer. A gente tem que prever algumas situações que não dependem apenas da nossa vontade. Pode ser que o celular esteja ocupado, o nosso amigo esteja ocupado, pode ser que ele não atenda o celular num determinado momento. E para que eu estou colocando essa atividade do dia a dia? Para mostrar para vocês, no âmbito da programação, como é que a gente enxerga uma atividade, um mapeamento de uma atividade dessa forma, né? Então, a gente tem um algoritmo que representa um comportamento que está abaixo. O que a gente tem que fazer? Pegar o celular, desbloquear, vai até o teclado, digita os dígitos, né? Se a ligação for completada, seu amigo atender, fala com o seu amigo. Então, agora a gente tem um algo a mais aqui. A gente incluiu o se, né? Se essa ligação for completada, aí você vai poder falar com o seu amigo, né? Então, à medida que a gente vai aumentando a complexidade, né, a gente vai incluindo novas situações. Bom, nem sempre a gente consegue falar na primeira tentativa, né? E pode ser que a gente tenha que refazer a ligação, no caso dela não ser completada, né? E essa situação, vou pensar que em alguns momentos a gente faz a ligação e se não completou a ligação, a gente vai aguardar uns segundos para tentar fazer uma nova tentativa, né? Essa
essa tentativa acaba sendo um desvio condicional, né? Ou seja, a gente pode fazer uma ligação e falar com o amigo, desligar o telefone, ou a gente tenta fazer uma ligação novamente depois, caso a gente não tenha conseguido fazer, para falar com o amigo. Então, a gente parar para pensar agora numa sequência de passos um pouco mais elaborada, né? A gente está chegando nesse desenho aqui, né? Que é um algoritmo. A gente pega o celular, desbloqueia, vai até o teclado, digita cada um dos dígitos. Se a ligação for completada e o amigo atender, a gente fala com ele. Caso contrário, a gente tem que encerrar a ligação, aguardar alguns segundos, ligar novamente para o amigo, né? E se a ligação for completada, se o amigo atender, falar com o amigo e assim por diante. Então, a gente tem um C e um C não ali, correto? Que estão sendo colocados. É muito comum a gente ter algum código redundante, né? Então, esse esquema de encerrar a ligação está no final do algoritmo, podia estar sendo repetido em cada uma das partes, né? Então, a gente pode ter aqui, ó, uma outra situação aqui, né? Com previsão agora para que a gente tente fazer a ligação e não consiga, né? Então, a gente tem a situação normal, que a gente pega o celular, digita o número, verifica se a gente consegue fazer a ligação ou não, fala comigo. Caso contrário, né? Enquanto não consegue estabelecer a ligação, a gente encerra a ligação, aguarda alguns instantes e efetua novamente a ligação, né? Então, a gente pensar que a gente tem, nesse momento, uma repetição, a gente tem um enquanto, quer dizer, enquanto não efetuar a ligação, a gente vai tentando fazer, né? Tentando refazer. Esse trecho vai ficar repetido infinitamente. Se a gente pensasse nisso como um procedimento de um robô, né? A gente teria que colocar uma quantidade X de tentativas. No momento que ele atingisse a quantidade X de tentativas, ele para de tentar fazer a ligação. Então, a gente chega numa fase final do algoritmo. Eu vejo que a gente pensou no início como uma possibilidade de simplesmente pegar o telefone e fazer a ligação. A gente adicionou uma série de situações que foram aumentando a complexidade. Então, aqui eu trago alguns conceitos que são vistos em algoritmos, tá? O conceito de programação, ele é um conceito, como na linguagem falada, na linguagem escrita, a gente tem um comando após o outro, tá? É como se fossem comandos sequenciais. Então, quando a gente pega o celular, é um comando sequencial. A gente digita cada um dos dígitos, né, para efetuar a ligação. No momento que a gente tem um C, a gente está tendo uma condicional. A gente está vendo um outro tipo de algoritmo condicional. A gente está usando um C, a gente está usando em inglês um if. Se a gente está usando um senão, tá? A gente está vendo uma outra possibilidade, que é também do if, que seria o else, o senão. E aí a gente está colocando o enquanto, em inglês seria o nosso while, tá? E a gente está fazendo algum procedimento que a gente está repetindo, né? Então, se a gente fosse olhar a grosso modo, a gente poderia simplificar todo o nosso algoritmo dessa forma, ou melhor, demonstrar todo o algoritmo na forma como ele está aqui, né? Se a ligação for completada, fala com o amigo, senão aí você estabelece o número de tentativas. Enquanto você não consegue estabelecer a comunicação e você tentou menos de 3 vezes, você encerra a ligação, aguarda alguns segundos e efetua novamente a ligação. Se, no final das contas, você estabeleceu a conexão, e aí você verifica se o número de tentativas for menor ou igual a 3, né? Ou seja, se você estava nesse processo de ficar repetindo e ele atendeu, né? Então, você simplesmente fala com o seu amigo e encerra a ligação, né? Essa é uma lógica de algoritmos. Vamos pensar o seguinte, se eu pedisse para vocês, todos vocês estão assistindo a aula nesse momento, todos vocês estão sentados, eu pedi simplesmente para vocês escreverem os passos que vocês teriam que fazer para sair da sala, do quarto onde vocês estão, né? Cada um de vocês teria um número de passos aqui que faria, né? Por exemplo, vamos pegar aqui dos estudantes aí, alguém quer se habilitar aí para descrever para mim? Só para a gente fazer um exercício, para ficar claro para todos? Alguém quer se voluntariar aí? Olha, no caso aqui, no meu caso, pelo menos,
Fala aí, Samuel, então. Bem específico. Você está sentado assistindo a aula? Isso. Está na Então, frente do notebook? do computador. Do computador, tá ok? Aí, teria que, no caso, distanciar a cadeira, levantar, Isso. abrir a porta e se direcionar a outro local, não sei, que eu faria após, né? Esse é o detalhe, né? Então, é só para ilustrar, tá, Samuel? Obrigado aí pela Sim, sem participação. problema. É só para ilustrar. O que acontece? Na vida real, a gente não presta muita atenção nos detalhes, a gente simplesmente faz as atividades. Dentro da programação, quando o Samuel falou, ele falou corretamente, ele está na frente do computador, ele tem que se distanciar do computador, empurrar a cadeira, né? Ele falou e abrir a porta. Mas ele esqueceu o passo de levantar da cadeira e de caminhar até a porta para abrir a porta. Não é verdade, Samuel? A menos que você esteja junto com a porta, né? Ao lado da porta. Então a gente sempre pode acabar esquecendo alguma coisa. E, na verdade, quando a gente faz um algoritmo, escreve um programa e a gente esquece algum passo, né? Isso aí acaba dando um resultado inesperado, porque, na verdade, o computador só vai fazer aquilo exatamente que a gente mandar ele fazer, entendeu? Quando a gente tem uma sequência de passos, quando a gente tem um programa, ele vai executar do início a fim aquele programa. Então, se der um erro, foi porque alguma coisa ali na programação foi feita de forma errada. Assim como quando a gente vê alguns problemas em software, como aconteceu antes de não poder gravar, então tem alguma falha dentro do sistema, às vezes acontece isso, né? E que acaba gerando um comportamento aí que a gente não estava esperando, né? Então a gente tem isso. A gente viu aqui, na verdade, essa primeira apresentação era apenas para mostrar para vocês o que é um algoritmo, né? Um algoritmo, na verdade, é uma sequência de passos, né, que visam atingir um objetivo, transportado isso para dentro da programação ou dentro da linguagem de programação que a gente vai aprender a utilizar, tá? Você pode escrever, na verdade, uma atividade, como, por exemplo, a receita de um bolo, Augusto, né? Se você quer fazer um bolo, entendeu? O que você tem para fazer um bolo? Cara, você tem uma sequência de passos. Qual é a sequência de passos? Cara, você tem que pegar uma forma, você tem que untar aquela forma, você tem que pegar ovos, você tem que colocar leite, você tem que colocar farinha, você tem que misturar em uma determinada sequência, você está entendendo? É uma receita. Isso que vai dar o resultado do bolo, isso que vai dar o resultado do teu programa. O teu bolo, no caso, é o resultado desse algoritmo que você seguiu passo a passo. Se você não seguir ele na forma correta ou em ordem, né, você acaba tendo um resultado inesperado, tendo um resultado errado, um resultado que não era aquilo que você esperava. Tá bom? Não sei se eu fui claro aí. Foi sim. Beleza? Então, vamos ver aqui. A gente tem, seguindo a nossa sequência, né? Só colocar aqui. Isso. Eu estou colocando assim, aula 1, aula 2 são aspectos assim, são pedaços, né? São trechos de conteúdo específico de aula aqui que eu sintetizei aqui para vocês, né? Algoritmos e estruturas de dados. Né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente quer fazer um programa de computador, tá? Quer fazer um algoritmo. Então, a gente tem que levar em consideração alguns pontos, né? O primeiro desses pontos é a complexidade, tá? Então, à medida que a gente foi colocando situações novas, essa complexidade do algoritmo ia aumentando. Vocês viram isso, né? Então, a complexidade de qualquer programa, ela tende a aumentar quando a gente está colocando essas situações novas. Situações essas que têm que ser tratadas pela solução, né? Embora a complexidade seja um mal necessário, a gente tem que tentar diminuir essa complexidade ao máximo, tá? Esse é um fator que a gente tem que considerar quando a gente está construindo um programa. Se a gente está fazendo um programa de formas, às vezes, muito simples, né? Ou não pensando em todas as possibilidades que a gente vai ter, a gente vai fatalmente pegar algumas situações onde a gente não vai resolver o problema, tá? Vamos supor que eu faça
eu leia, vamos supor que eu leia 2 valores, tá? Numéricos, 1 e 5, tá? E que eu tenho que apresentar uma sequência do menor até o maior número, tá? Então, você vai ter que apresentar na tela 1, 2, 3, 4, 5. Mas se lá na entrada eu não estou fazendo uma previsão de que eu possa ler esses números de forma invertida, 5 e 1, pode ser que eu não esteja fazendo, pode ser que eu não apresente o resultado da forma correta. Porque eu tenho que pensar nessa possibilidade. Quando eu estou colocando 1 e 5, né, eu estou pensando que, de repente, posso ter também 5 e 1. Porque eu não estou especificando, tem que ser, esses elementos têm que ser em ordem, né, crescente, enfim. Então, eu tenho que ter esses cuidados, tá? A questão de legibilidade. Então, legibilidade mede a capacidade de compreensão do algoritmo. Qualquer pessoa que não seja quem fez o algoritmo, entender a lógica que está sendo exposta. Por exemplo, se eu fizer um programa e eu apresentar para vocês, vocês têm que entender. De nada adianta eu fazer um problema, um algoritmo, mostrar para vocês como é que funciona a programação, né? E vocês não entenderem nada. Tá? Então, assim, tem códigos tão mal feitos que quando a pessoa faz, é a pessoa e Deus, né? Depois de 6 meses, só Deus, porque nem a pessoa entende. Então, a gente tem que evitar isso, né? A gente sempre tem que fazer de uma forma clara, e principalmente a gente está falando de construir programas, de colocar comentários. Se eu estou criando uma variável que vai armazenar a área de alguma coisa, eu coloco a variável como A ou como área, mas eu especifico, posso colocar um comentário. Essa variável armazena o valor da área, né, do quadrado, ou a área do cubo que vai ser calculado e assim por diante. Entenderam? A gente tem que cuidar desse tipo de coisa. Portabilidade, né? Portabilidade significa o seguinte, eu faço um programa e depois eu posso aplicar em qualquer sistema operacional e qualquer ambiente. Então, o C++, ele tem essa característica, tem essa facilidade, tá? De você poder portar esse código que você está fazendo, tá? Método cartesiano, dividir para conquistar. Se a gente pega um problema muito complexo, é interessante a gente poder dividir esse problema em problemas menores para a gente poder resolvendo em partes, tá? E, enfim, e a última parte, planejamento reverso. Então, muitas vezes, a gente a partir do resultado, né, a gente tem que determinar o que a gente vai fazer de leitura, o que a gente vai colocar de informação para o nosso algoritmo ser produzido. Vamos supor, se alguém pedir para vocês assim, Vicente, que faça um bolo, o que o Vicente vai dizer? Cara, mas vamos lá, o que você quer? Que bolo, o que você quer? Qual os ingredientes que você quer? Né? Então, o resultado final, eu sei, eu tenho que fazer um bolo, mas o bolo que eu tenho que fazer o quê? É salgado? É doce? Né? Então, assim, ok, é doce. Então, se é doce, o que eu vou ter que fazer? Bolo de quê? De chocolate, de laranja, né? Tem N tipos de bolo, e cada um vai ter os seus componentes, as suas informações. Então, planejamento reverso é a gente poder, a partir das saídas, determinar o que a gente tem que fornecer de entrada. Eu não sei se vocês já viram a Bhaskara, provavelmente sim, aqueles cálculos das raízes, né, de Bhaskara, denominado raiz R1 e R2, a gente tem menos B mais menos raiz quadrada de B na segunda menos 4AC sobre 2A, né, tem a fórmula, aquela matemática. Para a gente calcular as duas raízes, a gente precisa dos valores de A, B e C, certo? Então, qualquer pessoa, talvez alguns de vocês não tenham visto isso, mas qualquer pessoa que queira calcular Bhaskara precisa dos valores de A, B e C. Então, se eu quero fazer um programa para calcular Bhaskara, eu tenho que fornecer os valores de entrada A, B e C para poder chegar no resultado. Até aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, tá? Essa primeira parte do conteúdo é uma parte um pouquinho mais teórica, para depois a gente entrar na programação em si, tá? Tem alguns conceitos que eu tenho que passar hoje para vocês, para depois a gente poder colocar a mão na massa, tá ok? Vocês já criaram a conta de vocês lá na BitCloud, né? Tinha pedido para todo mundo criar a conta, correto? Lá no ambiente e baixaram o CodeBlocks também, né? Sim. Então, beleza, vocês já estão prontos para programar. Eu vou dar essa primeira parte conceitual aqui e qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês vão me sinalizando. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam até aqui? Tudo certinho? Tudo certo. Tranquilo. Não. Tá, então vamos parar para pensar assim, qual é o método que a gente vai fazer para construir um programa?
né? Eu falei assim, algoritmo, comecei falando em algoritmo, né? Eu coloquei as coisas que a gente tem que cuidar para fazer um algoritmo, certo? A gente tem que ter clareza, a gente tem que cuidar algumas coisas, e aqui tem algumas metodologias para fazer o algoritmo. Um deles é a metodologia dos 5 passos. É ler o enunciado, a gente extrai desse enunciado as entradas de dados, extrai a saída, qual o processamento necessário para transformar as entradas e as saídas, né? Enfim, e depois a parte de teste, né? Teste é a palavra-chave para a gente poder saber se o programa está funcionando ou não, né? Então, vamos pensar assim, ó, você já deve ter usado na vida de vocês calculadora, não usaram? Já usaram a calculadora, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, se vocês querem fazer uma soma numa calculadora, né? Vocês querem somar 2 valores. Então, se vocês fizerem analogia da programação com uma calculadora, vocês vão ver o seguinte, que para vocês somarem os 2 valores, vocês têm que fornecer esses 2 valores para a calculadora. Como é que vocês fazem? Vocês colocam 2, colocam o sinal de mais, colocam 3, certo? Funciona dessa forma. Você coloca lá 2 mais 3. E ele vai apresentar na tela, aí você vai apertar o igual, né? Ou simplesmente, quando você colocar o número e daí entra ali, ele vai apresentar o 5 na tela. Se eu pegar aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho a calculadora científica aqui. Eu pegar aqui, eu quero saber quanto é que é 2, tá? Elevado aqui, né? 2 elevado na 5. Então, eu tenho 2 elevado na 5, eu aperto igual. Então, assim, ó, quando a gente pensar num programa, vamos fazer analogia disso aqui com o programa. Então, a gente tem a entrada. Quem que vocês acham que são as entradas aqui? O que é uma entrada nesse caso? Os botões. Os botões que, na verdade, o mouse é que vai dar entrada, mas os valores de entrada são 2 e 5, entenderam? Os 2 valores, isso. Os valores que a gente tem que fornecer, são eles que vão me dar o resultado. Quando a gente aperta igual, não passa de mágica, já vem o resultado, mas, na verdade, isso é feito um cálculo, não é? Internamente, essa calculadora aqui, ela está fazendo um cálculo. Então, obviamente, se eu quiser saber aqui, ó, 24 elevado na 12, né? Ninguém vai saber o que fazer de cabeça. Se eu colocar igual, ele mostra esse valor absurdo aqui, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 36 quatrilhões. É um valor extremamente alto. Ninguém de vocês vai conseguir fazer direto de cabeça esse valor. Então, ali existe um programa ali atrás que está fazendo isso, o programa da calculadora que faz esse cálculo. E aí depois tem a saída, que mostra isso na tela, entenderam? Então, a gente pode pensar, neste caso aqui, eu coloquei os 5 passos, ler o enunciado, né? Primeiro, para saber o que tem que fazer, mas a gente, basicamente, tá? A gente tem que pensar numa outra forma, tá? Que é, enfim, o esquema de entrada, processamento e saída de um problema, né? Então, o que acontece, né? A gente, muitas vezes, acaba fazendo muitas coisas, né? A gente não pensa quando a gente está fazendo algumas coisas porque são muito intuitivas, muito diretas, né? Ao estruturar a forma inicial do algoritmo para calcular Bhaskara, as seguintes perguntas podem ser feitas. A gente usou variáveis adequadas, né? Pensando naquele exemplo de Bhaskara. Tem algum caso onde a gente não possa calcular as raízes? Então, se a gente aprender o básico, a gente vai ver que a gente não pode fazer raiz quadrada de um número negativo e também não pode fazer uma divisão por zero, então vai dar erro. Tá, e quando a gente for apresentar o valor, quantas casas decimais a gente vai ter que utilizar? Então, são todas questões que elas dizem respeito, né, a como você vai fazer o programa. Então, aqui eu tenho a apresentação, né? Vocês não estranham aqui onde está dizendo o Online Judge, tá? Porque esse aqui são telas que eu tinha, mas hoje a plataforma é Live Cloud, tá? Ela não chama mais Online Judge. Mas aqui tem o mesmo problema, tá? Fui eu que fiz esse problema, eu construí, e está aqui, né? Adaptado por mim, que diz o seguinte, ó. O problema é assim, ó, leia 3 valores de ponto flutuante. Ponto flutuante significa valores com casas decimais, tá? Então, aqui tem os exemplos, ó, tem 4 exemplos, tá bom?
e efetue o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular essas raízes, mostre a mensagem, ó, não é possível calcular, ou impossível calcular. Caso haja uma divisão por zero ou raiz do número negativo. Então, a gente pensa assim, ó, nesse problema aqui, o que é a entrada? A entrada é A, B e C. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nesses exemplos de entrada que a gente tem aqui, tá? A gente tem 10, 20 e 5.1 no primeiro exemplo. Cada um desses é um exemplo, tá bom? Então, 10, 20.1 e 5.1 são os casos de entrada nos quais a gente vai calcular as raízes, e as raízes são R1 menos 0,29788, e a raiz R2 são, no caso, menos 1,71212. Se a gente colocar um segundo caso de teste 0, 25, não é possível calcular. Por quê? Porque o A é zero. Então, quando a gente divide lá na fórmula, tudo dividido por 2 sobre A, a gente tem impossível calcular, não tem como calcular. A mesma coisa que esse aqui, ó, 13,5, porque aquele valor que está dentro da raiz lá deu um número negativo. Então, aqui tem exemplos. Então, o que eu faria? Eu faria um programa para dar esse resultado e direi mais, né? O mais interessante quando a gente vai construir um algoritmo, tá? Depois eu vou falar direto em programas, mas para vocês entenderem esse conceito de algoritmo. O algoritmo nada mais é do que um programa, tá? A gente tem que resolver qualquer situação. Então, se eu for fazer um programa para calcular Bhaskara, esse programa para calcular Bhaskara, ele tem que me trazer o resultado para qualquer entrada, para qualquer tipo de valor, para quaisquer valores, ele tem que funcionar, entenderam? Então, assim, aqui tem alguns exemplos. Né? Então, vamos pensar o seguinte, como é que internamente a gente faz isso aqui? Né? A técnica mais usada, que eu utilizo também, tá? É a gente sempre pensar num problema para resolver em 3 partes. Entrada, processamento e saída. Identificar o que é a entrada, tá? Qual o processamento que a gente tem que fazer e qual é a saída que a gente vai ter que mostrar. Então, a gente, voltando à tela aqui, se a gente pensar nesse problema aqui, a entrada já diz aqui A, B e C. Normalmente, esses exercícios que eu tenho na plataforma, que a gente tem na plataforma, sempre dizem, ó, leia A, B e C, já diz o que é a entrada. Então, a entrada é A, B e C de valores reais. O que é um valor real? Um valor real é um valor que tenha um ponto decimal, 5,5, menos 0,3, 2,7, qualquer valor numérico. A partir daí, a gente tem que fazer um processamento. E o processamento está todo aqui, ó. São 3 fórmulas. Eu calculo inicialmente o delta para facilitar, porque o delta ele é uma parte da expressão que repete tanto para R1 quanto para R2, e a fórmula fica mais simples se eu calcular primeiro o delta. Então, o delta, o que é? O B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Esse aqui é o meu delta, certo? Então, quem já viu Bhaskara sabe que esse aqui é o cálculo do delta. A partir daí, eu já posso calcular R1 e R2. O R1 para o R2, a única diferença é que um deles faz com a soma da raiz do delta e outro faz com a subtração da raiz do delta. E no final a gente tem os dois valores, tem o R1 e o R2, para apresentar na tela e também cuidando, né, para apresentar sempre no formato que o programa está pedindo. Então, isso aqui é uma técnica da gente pegar um problema, a gente fala, vamos resolver, vamos. Então, a gente vai pensar o seguinte, se eu vou resolver um problema, eu tenho que calcular Bhaskara, eu tenho que pensar entrada de dados, primeira parte, no processamento que tem que ser feito, que são os cálculos, e na saída, que é o que eu vou mostrar na tela. Transpondo, por exemplo, da calculadora, né? É praticamente a mesma lógica, né? Só que ali na calculadora a gente já coloca os valores e pega o resultado e põe a fórmula. A gente não programa nada especificamente numa calculadora comum, embora tenha calculadores que a gente possa colocar programas. Vocês entenderam até aqui? Tá tudo certo aí? Tranquilo. Sim, tranquilo. Beleza. Sim. Ó, quem não entendeu pode colocar as perguntas aqui no chat, tá? Vamos lá, então. Vamos pensar assim, ó, aqui tem também a sequência de passos, é algo assim que a gente vai pensar,
que é um pouquinho mais detalhado lá do que entrada, processamento e saída. Então, aqui, sequência de passos, a gente pensaria em todas as variáveis. O que é variável? Pô, o que é variável? Você está falando em variável, a gente nunca nem viu, né? Variável são os nomes de onde a gente vai colocar os valores, entenderam? Então, por exemplo, assim, A, B e C são os valores que a gente vai ler, o R1 que a gente vai calcular, o R2 e o delta, tudo isso aí vai ter que ser real, né? Do tipo real. Pode ser do tipo inteiro, pode ser do tipo real, a gente pode ter o tipo string também, quando a gente vai armazenar um nome, ou vai fazer a leitura do nome de uma pessoa, né? A gente tem que ler a entrada fornecida armazenando nas variáveis. Então, a gente vai ter que ler o A, B e C, né? Fazer a leitura dele. A gente vai ter que calcular o delta, calcular o R1, calcular o R2 e apresentar os resultados nos formatos específicos, né? Então, vocês veem aqui, ó, voltando, então, que a gente tem a metodologia de 5 passos, que é bem genérica, né? Depois eu apresentei o problema de Bhaskara, depois eu passei a técnica dos 3 passos, né? Entrada, processamento e saída, e a sequência de passos para construir o algoritmo. Temos também ainda, né, além da sequência de passos, além da divisão do problema de entrada, processamento e saída, sequência de passos, nós temos os fluxogramas, que é através de desenhos, né, para a gente demonstrar. Então, no início, sempre vai do início até o fim. Então, a gente tem aqui, ó, ler A, B e C. Beleza. Calcular delta. A gente calcula delta. Calcular R1 e R2. E apresenta os resultados e termina. Essa é uma sequência, sim, de forma bem macro, de como a gente vai resolver o problema, tá? Certo? Eu só vou fazer uma observação aqui. Tem 2 ferramentas que ajudam bastante quando a gente está bem no início, tá? Que lá dentro da Bcrowd tem um módulo lá, se você entrar em qualquer um dos problemas, tem um módulo de programação em blocos, tá? Então, lá dá para montar um programa através de blocos e dizendo com blocos, é algo bem simples, funciona mais ou menos como o Google Blocks, que serve para quem está aprendendo. E outra ferramenta interessante, pode ser utilizado para entender a lógica de programação, é o Grasshopper, tá? Então, vamos só continuar aqui, tá? Então, aqui a gente terminou essa parte, eu vou mostrar para vocês aqui o Grasshopper. Deixa eu abrir aqui no site, tá? Vou pegar aqui. Olha só. Vou pegar aqui, eu usei uma vez esse Grasshopper, mas eu acho ele bem interessante, tá? Como uma ferramenta, porque ele te permite aprender, de uma certa forma, a programar, né? Bem simples. Então, vamos começar aqui, ó. Começar a programar hoje, tá? Então, ele desenvolve habilidades de programação de uma forma, assim, bastante lúdica, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tá. Aqui. Está carregando aqui. Ó. Bom, deixa eu só pegar aqui no... Ah, tá. Pegar no início aqui, que já tinha feito alguma coisa. Ok. Então, aqui, na verdade, ele dá uma sequência de comandos, tá? E apresenta o código. E aqui a gente insere algum determinado código. E aqui a gente pode visualizar o que está sendo feito. Então, aqui a gente vai executar o código aqui para desenhar a bandeira da França, né? Então, a gente vai fazendo passo a passo aqui, né? Tá. Aqui para fazer a bandeira aqui a bandeira do Gabão, né? Você desenhar mais uma bandeira, dessa vez as listas das bandeiras são horizontais, né? Então, aqui ele desenha no primeiro momento uma lista verde, depois uma lista verde, a Drawbox, né? E dá uma nova linha, a box yellow, e ele pede aqui, ó, vamos executar esse código, ó só.
Vocês entenderam? Ele parou aqui. O que que a gente tem que fazer para continuar isso aí? É bem lúdico. O que que vocês acham que tem que fazer aqui? Ele deu drawbox green 3 vezes, porque cada drawbox ele desenha um quadradinho. Você tem que fazer o desenho de cima. Então, você dá uma nova linha, agora drawbox yellow, automaticamente você tem que fazer drawbox de novo e colocar aqui yellow. E drawbox de novo e colocar o yellow. Então, assim, é bem lúdico, né? Vamos executar esse código. Ó. Agora ele fez a bandeira, a parte verde da bandeira, a parte amarela. Agora falta o quê? A parte azul. Então, mas antes disso, se eu não fizer new line, olha o que acontece. Eu vou dar um drawbox aqui e vou colocar o azul. Tá? E vou executar isso aqui. Ó. Então, na verdade, isso é exatamente como na programação. Vocês viram que faltou dar uma linha nova ali, depois do amarelo? Faltou. Então, a gente vai voltar isso aqui. Né? A gente errou aqui. A gente vai dar um new line. Drawbox new line, não. Vamos apagar isso aqui. Ops. Deixa eu ver se consigo apagar diretamente aqui. Consigo. Tá? Agora eu vou dar um new line. Mas aí faltou o drawbox. Faltou o drawbox yellow. Yellow aqui. Agora eu vou dar new line. Eu vou desenhar agora a parte que falta, que é azul. Drawbox blue. Vou executar. Ele vai fazer o primeiro quadradinho embaixo agora. Tá? Vou colocar mais um aqui, drawbox blue e drawbox blue. Aí eu terminei. Vou executar esse meu código aqui. Ó. Perfeito. Funcionou. Entenderam? Então, assim, é uma ferramenta muito bacana para quem não tem noção nenhuma de lógica, quem está aprendendo agora, tá? Eu sei que alguns de vocês já têm até noção de programação, mas para quem não tem noção nenhuma, eu vou colocar aqui, tá? O link para vocês. Ops. Eu vou colocar o link para vocês aqui. Vou ver se ele abre direto com esse link aqui, se não precisar mais nada. Bom, eu vou colocar aqui na mensagem, tá? Aqui no chat nosso. E aí, depois, quem quiser, tá? Fica como exercício aí, vocês fazerem o básico aí no Grasshopper para aprender a lógica de programação. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Sim, tudo. Tudo certinho. Beleza, então Certo. vamos adiante. Eu vou fechar agora essa janela aqui do Grasshopper, tá? É bem interessante o Grasshopper no sentido de aprender, sabe? O básico. E hoje a gente vai ver várias partes de aulas assim, né? Então a gente viu a primeira parte, a segunda parte, agora a gente vai ver a terceira parte. Tudo isso com um único objetivo, a gente começar a fazer o primeiro código, começar a codificar, começar a ter algum resultado de programação, tá? Então, agora, eu vou fazendo vou interrompendo um pouquinho para a gente não ficar muito maçante, que hoje, basicamente, é teórica a nossa aula, tá? Mas eu vou, já agora, nos próximos minutos, a gente já vai introduzir alguma coisinha de programação para vocês já meterem a mão na massa e aprenderem alguma coisa, tá? Além do Grasshopper, como eu comentei com vocês aqui, a gente tem também a BigCrowd. Eu vou apresentar aqui para vocês, eu pedi para vocês criarem conta, né? Então, aqui, essa é uma ferramenta que eu sou o criador dessa ferramenta aqui, o co-criador, na época do URI Online Jute, junto com um aluno meu de graduação, o Jean. A gente criou essa ferramenta em 2012, e essa ferramenta, depois a gente recebeu um grupo de investidores que investiram e a gente acabou ficando sócio da plataforma, que hoje é a BigCrowd, né? E hoje ela já tem mais de 600 mil usuários no mundo inteiro e é praticamente usada em mais de 100 países, por mais de 3 mil professores enfim, né? De N países diferentes. E o pessoal utiliza para aprendizado de programação, o pessoal que compete em maratona de programação, Olimpíada Brasileira de Informática. Eu também faço parte dos dois comitês, tá? O comitê da maratona de programação e faço parte da Olimpíada Brasileira de Informática. Então, eu digo para vocês que o pessoal usa bastante.
Então, aqui, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar nos problemas aqui, tá? Vou pegar aqui problemas iniciantes, tá? Primeiros problemas. Então, aqui a gente tem problemas bem simples, tá? Tem problemas de programação, tá? E tem uma ferramenta aqui chamada de blocos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os blocos, como é que eles funcionam, tá? Então, eu não entendo nada. Vamos supor, vocês não entendem nada ainda de programação, mas vocês querem saber como é que vocês resolveriam um problema com blocos. Então, aqui explica, ó, seja bem-vindo ao BigCrowd Blocks. Esse rápido tour mostrará como construir a solução para o problema 1001 usando blocos. Você pode interromper pressionando o ESC, tá? Então, a gente vai iniciar o tour aqui, é bem rapidinho, e vocês também podem resolver através de blocos alguns problemas, tá? Iniciante, mas assim, a nível de brincadeira mesmo. O programa diz para ler 2 inteiros A e B, tá? Então, a gente cria a variável A através de um bloco assim, ó, definir A para, né? Definir B para, e aí a gente faz a leitura da entrada. Então, aquilo que eu falei, entrada, processamento e saída, a gente vai fazer a entrada aqui. Então, está fazendo a leitura. Então, a gente lê um inteiro para o A. Então, a gente define um A e vai ler o inteiro para o A. Define um B e vai ler o inteiro para o B. Automaticamente, ele vai botando o código. Isso aqui é mera formalidade, o código ele começa ali na linha 13. A igual a rede integer, B igual a rede integer, né? É o formato como ele foi construído aqui para poder atender a ferramenta, né? Depois a gente define o X, porque o programa diz que é para definir o X e fazer a soma do A e do B. É como a gente pegasse o calculador e somasse. Mas aqui a gente está fazendo o programa. Então, a gente está definindo o X, vai ler o A e o B para o X, né? E o problema pede para imprimir X, né? Imprimir a saída como uma mensagem. X igual, então a gente vai ter que imprimir juntando uma mensagem, que é um texto, né? Contendo X, espaço, igual, espaço, né? E depois contendo o resultado dessa soma que a gente fez, contendo essa variável X, né? Então, terminou o programa, é simples assim. Você tem a entrada, processamento e saída, você tem a construção do programa. O nosso programa está feito aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui, que aqui tem a programação, ó, read integer, é para ler o inteiro, x igual a mais b, precisa soma, né? E depois print significa imprima. Ele transforma tudo para str aqui, mostra o x igual e a mensagem, né? E aí eu tenho esse código criado através disso aqui. O que é o entrada, processamento e saída aqui? A entrada, esses dois lerem inteiro. O processamento é esse A mais B. E a saída aqui é esse X igual. Tá claro? Esse é a solução de um problema, né? Qual o problema? Esse aqui, ó. Se eu for enviar esse problema exatamente como está aqui, ó. Vamos lá, submissões. Aqui eu mandei o meu extremamente básico aqui e o portal vai corrigir, né? Claro que se eu for olhar aqui ao vivo, tem muita gente sempre submetendo, ó, tem muitas submissões. Então, vocês vão ver aqui, a Neylor Toninho, do BigCrowd. Eu mandei que está na fila ainda para resolução. Ó, ele está resolvendo aqui, várias pessoas estão resolvendo. E como são vários juízes simultâneos que executam nessa nossa ferramenta, às vezes acontece que demora um pouquinho mais, né, até um dos juízes pegar a minha solução e resolver. Mas dificilmente vai passar de 1 minuto assim, para dar essa resposta, né? Então, aqui vocês estão vendo, olha, ele está resolvendo. Aí até deu um barulhinho agora, é porque a minha solução está correta. Então, se eu pegar aqui os meus problemas, né, iniciantes aqui, são os problemas. Esse vizinho indica que eu já fiz os problemas. Então, aqui, se eu pego o problema extremamente básico, ele conta toda uma historinha, né? Ele diz assim, leia 2 valores, armazene nas variáveis, faça a entrada, processamento e imprima. E aqui tem exemplo, se eu digitar 10 e 9, tem que mostrar x igual a 19, assim por diante. Tá? Tudo bem até aqui? Quem quiser construir qualquer problema ou se aventurar qualquer problema com blocos aí, tá? Sinta-se à vontade, tá ok? Tudo certo até aí? Tranquilo. Tudo certo. Certo. Estão entendendo, pessoal? Alguém não está entendendo aí? Levanta a mão, dá um grito aí, né? Obviamente, quem for assistir depois vai ter que revisar até conseguir entender, né? Mas deixa eu passar aqui. Vou botar em modo tela cheia aqui. Deixa eu só jogar para a tela correta. Estou com 2 telas aqui, tá? Só para poder apresentar aqui.
Eu fico monitorando aqui, tá? Se alguém falar alguma coisinha aqui, precisar de alguma coisa, né? Aqui, então, a gente está na terceira parte. Aqui, propriamente, a gente já começa a ver detalhes de programação em si, tá? A gente já começa a ver detalhes de programação, tá? Então, vamos lá. Tipos de dados. Então, eu falei ali na entrada, tinha os valores e tal. O que a gente vai usar para programar? A gente só vai usar 5 tipos, tá? Aí vocês vão dizer assim, mas as linguagens de programação, elas só têm 5 tipos? Não. Cada linguagem de programação tem N tipos diferentes. Então, se a gente for pegar ali no C++, tem mais de 20, 15 tipos de variáveis. Se a gente for pegar em Python, tem um monte. Se for pegar em Java, tem mais ainda. Mas o interessante é que a maioria das linguagens de programação é derivadas do C. Só foram construídas em C, tá? Então, por exemplo, se você pegar Java, ele é muito parecido com a estruturação em C. Tem mais recursos, claro, né? Porque é uma linguagem que pode ser usada tanto para a parte de back-end, né? E a parte básica, quanto para a parte... normalmente é mais usada em back-end, né? Mas a gente pode fazer aplicativos também de front, a gente pode fazer uma série de aplicativos em Java, assim como pode fazer em Python, front com React. A gente tem hoje inúmeras linguagens diferentes, né? Mas a maioria delas derivou do C e C ainda hoje é uma das linguagens mais utilizadas, tá? Seria o beabá de programação, é algo como a arte de aprender a falar, né? Aprender a ler, escrever. Então, é uma linguagem interessante de ser primeira de aprender, né? Embora algumas universidades hoje utilizem Python como a primeira linguagem, né, de programação para ensinar, porque ela não tem tantas amarrações quanto o C++, ele é um pouco mais rígido. O C, ele implica que você define as variáveis, o tipo dessas variáveis e tal. Então, por exemplo, em Python, você não precisa dizer nada, não precisa dar o tipo da variável, você simplesmente manda ler um valor e deu, né? Então, se ele ler um valor caractere, a tua variável é caractere. Se ele ler um valor inteiro, é assim. Aqui não, a gente tem que especificar. Mas é melhor, para termos de organização, em termos de pensamento, a gente entender que a gente vai colocar cada coisa no seu devido lugar, vai determinar cada variável do tipo que ela tem que ser, né? Então, por exemplo, se a gente precisar de um inteiro, a gente vai definir a variável como inteira. Se a gente precisar de uma variável real, a gente vai definir ela como real, assim, se for caractere, se for texto, lógico. Esses 5 tipos. Aí vocês vão dizer assim, mas caractere e texto, qual é a diferença? Uma variável caractere é só um caractere. Uma variável texto é uma variável que pode ler o nome de uma pessoa, pode ler o endereço, pode ler toda uma linha de dados. Tá? Então, existe diferença e quase todas as linguagens possuem esses tipos de caractere, tipo texto. Tá ok? Tá ok? Se uma resposta que você tem que dar seja S ou N, ou yes ou no, né? Y ou N, pode ser um caractere, né? Enfim, você vai abreviar o sexo de uma pessoa, vai abreviar, enfim, vai usar um caractere apenas, né? Então, a gente só vai utilizar isso, só vai utilizar esses 5 tipos, tá bom? Vamos lá, então. O que é inteiro? Onde é que a gente usa? Gente, idade de uma pessoa, quantos estados tem o país, quantos países tem no mundo, população mundial. Como é que a gente usa? A gente usa dessa forma, int A ou int A, B, né? Vocês têm instalaram o CodeBlock já? Sim, já instalei. Sim, sim. Então, vocês vão abrir o CodeBlocks agora. A gente vai fazer um exemplo aqui, vai fazer um exemplo de programação. Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou só tirar da tela cheia, tá? A apresentação. Não vou deixar de apresentar, vai ficar aqui, tá? Vai ficar aqui, só que um pouco menor. E na esquerda, eu vou abrir o CodeBlocks para mostrar para vocês esse conceito do tipo de dados, né? Do inteiro aqui, como é que funciona dentro do CodeBlocks? O meu CodeBlocks é o 17, tá? Eu tinha 12 até esses dias, eu vou abrir ele aqui na tela também. Então, vocês estão vendo agora a minha tela dividida em 2 partes. No lado direito, tem a apresentação, que eu vou continuar fazendo, e no lado esquerdo do CodeBlocks. Ele aparece assim, eu vou criar File, New, File, New, Empty File, ou Ctrl Shift N no atalho, tá?
Então, agora eu vou construir um programa aqui, tá? Se eu segurar o CTRL e o botãozinho do mouse, eu posso aumentar. Vou aumentar aqui para a tela. Aumentar a tela para vocês. Todo programa em C++ ele tem uma estrutura, tá? Essa estrutura ela é composta dos includes, tá? Então, aqui eu vou colocar include string. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, se eu digitei uma linha, eu vou salvar, vou dar um Ctrl S, vou salvar aqui, ó. Eu vou salvar aqui dentro das nossas aulas, porque eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Ó, aula Dream Code, aula 1, tá? E aqui vou colocar assim, exemplo.cpp. CPP é a extensão, cachorro, pato, pato, tá? A gente sempre grava nessa extensão quando é CPP, porque daí ele formata coloridinho, bonitinho, automaticamente o código quando a gente vai digitando. Aí vocês vão dizer, o que é esse include string? Para a gente poder usar os comandos no C++ ou no C, tem que usar bibliotecas. Essa biblioteca I/O stream é string de entrada e saída. I/O é input, output, ou seja, eu vou ter as ferramentas necessárias para poder fazer entrada e saída. Vamos pensar o seguinte, programação, a gente sempre usa uma caixa de ferramentas junto, como se a gente fosse um marceneiro. Então, a gente tem ali martelo, prego, tem uma série de coisas. Então, aqui a gente usa a caixa de ferramentas I/O string. Tem algo que a gente também tem que usar padrão, que é o using namespace standard, que é o ambiente padrão de nomes, tá? O C++. Int main, abre e fecha parênteses, e o return 0. Até eu fazer a brincadeira lá, esse aqui não é um desenho, mas é o esqueleto. Lembra que tinha um desenho, tinha um esqueleto e tal. Aqui a gente tem um esqueleto do nosso programa, tá? E vamos pensar se o esqueleto vai ser sempre isso aqui. Esse aqui vai ser sempre aquilo que a gente vai reutilizar no nosso programa. Então, eu vou gravar aqui, né? E, ó, se a gente for executar isso aqui, eu vou executar agora. É um programa que não faz nada, é só um programa. Né? Vocês já vão ver aqui a execução, ele vai mostrar isso aqui, ó. Ele está puxando para a minha tela aqui, mas ele fez isso aqui, ó. Né? Ele executou, não mostrou nada. E aqui eu quero usar a programação para mostrar esse exemplo de inteiros para vocês, ó. Aqui tem o formato de declaração. Então, todo o nosso programa vai começar sempre na linha 6. Eu dou 3 espaços, que é a indentação, e digo assim, ó, int a, vírgula b. Eu estou usando A e B. E aqui embaixo posso fazer A igual a 3. Desculpem aqui, tá? A igual a 3. B igual a 6. Tá? E posso usar, eu não estou fazendo a leitura nenhuma, eu estou atribuindo direto. Eu defini a variável A e B, estou atribuindo 2 valores e posso mostrar a soma. Out A mais B. Simples assim, tá? Então, no primeiro momento, eu costumo sempre colocar o endl aqui, que ele imprime uma linha vazia. Então, eu gostaria que quem tivesse o Code Docs aqui, pudesse digitar esse código e executar. No momento que vocês vão executar, ele vai mostrar a soma de A mais B, ele deve mostrar 9 na tela. Tá? Eu vou executar, que é esse botãozinho aqui, então, automaticamente, ele mostra 9 aqui. Entenderam? Isso é um programa. É assim que funciona. Aqui eu tenho definição das variáveis, eu vou colocar como comentário, tá? Ó. Definição. Aqui eu faço uma atribuição. Aqui eu mostro. Eu mostro na tela, né? Apresenta a soma na tela. E nota que mostra a soma direta. Eles vão dizer assim, o que é esse out? É console out, é para mostrar na tela. Então, é um comando. Isso aqui, ó, com o seguido do espaço, seguido menor, menor, eu posso mostrar qualquer coisa. Posso fazer assim, ó. Eu crio int a, b e soma, tá? E eu faço aqui, ó, soma igual a mais b. Vou fazer um pouquinho diferente aqui, tá? E aqui, ao invés de mostrar mais b direto, mostra soma, tá? Entenderam? Assim, acho que fica um pouco mais didático. Então, eu tenho a atribuição de alguns valores, né?
Não estou fazendo leitura nenhuma. Eu não mostrei para vocês aqui, mas ele gera a saída, tá? Ele mostra assim, tá? A saída ele joga para outra tela, por isso tem que puxar para cá. Mostrou 9. Então, aqui, eu faço o cálculo, aqui ó, nessa linha cálculo do resultado. Né? Então, vocês vão ver o seguinte, ó, o que vocês acham que é o que está depois das barras ali? Tem barra. O que é? É comentário, né? Então, eu coloquei como comentário definição das variáveis, faço definição, atribuição, cálculo de resultado e não chama. Entenderam? Dê uma olhadinha nesse código aqui, ver se vocês entendem. O programa é isso aqui. Não se preocupe com essa parte inicial aqui, que isso aqui é sempre padrão, sempre a mesma coisa. Porque a gente tem que aprender isso aqui, tá? Isso que está circulado aqui. Mas aqui eu estou mostrando para vocês 2 tipos inteiros. Então, vocês veem que o resultado deu inteiro. Tá ok para vocês aí? Sim. Alguém conseguiu executar aí? Pode ser que alguns de vocês o compilador não está funcionando, ou não instalou ainda, tá? Isso é importante vocês deixarem funcionando. Tá ok? Tem lá o vídeo de como instalar o CodeBlocks, lá explica direitinho como fazer um código, como fazer um programa lá. Então, é importante. Eu vou continuar aqui na apresentação, tá bom? Ó, os tipos de dados, o primeiro são os inteiros, depois a gente tem os reais. Então, reais aí a gente tem a altura de uma pessoa, a temperatura, o saldo bancário. Poxa, o que tem de diferente? Então, eu vou salvar isso aqui ó, como exemplo 2. Ó. File, site file as. Vou colocar aqui exemplo 2. Tá? E esse exemplo 2, eu não vou mais colocar int, eu vou colocar double. Alguém vai dizer, mas por que não põe real? Não, porque a definição de uma variável real em C++ é double, é doble, tá? Podia ser float também, mas float dá muito problema de precisão. Então, a gente usa double, que tem uma precisão maior de dados. Aqui não muda absolutamente nada, continua fazendo da mesma forma, só que a diferença é que ela aceita casas decimais. Então, eu posso botar 3.5 e menos 6 aqui, ponto 3. Ponto 34, entenderam? Ó, menos 0.346. Vou executar isso aqui. Então, se eu botasse isso lá no problema que é o inteiro, ele não vai fazer o cálculo correto, ele só vai considerar a parte inteira. Ele até nem dá erro, tá? Se você fizer a distribuição, mas na hora de mostrar, ele ia mostrar, né? Só que fazendo dessa forma, eu somei os dois, ele pegou 3.5 e diminuiu isso aqui e mostrou 3.154. Entenderam? Então, aqui eu estou usando variável do tipo double, do tipo real. Então, a gente viu inteiro, viu real. Agora, a gente vai ter caractere, por exemplo, sexo, uma pessoa masculino ou feminino, né? Enfim, hoje a gente tem uma variante maior, mas a gente pode ter vários exemplos que a gente pode utilizar um elemento só. Então, a gente tem aqui, nesse mesmo exemplo, vou salvar exemplo 3, tá? Eu coloco o save file as, coloco o nome como exemplo 3. Depois vocês podem rever o vídeo e executar passo a passo aqui, tá? Para fazer, eu posso criar aqui uma variável do tipo char. Eu coloco assim, ó, char, vamos lá, char, vou deixar sexo mesmo. Não pensei em outra coisa aqui, tá? Vamos lá. Então, eu posso colocar assim, aqui embaixo, ó, sexo igual, coloco em aspas simples, masculino, ou F, feminino, tá? Sexo igual F. Então, ele vai estar aceitando para essa variável aqui um caractere apenas. Sempre que eu estou falando de caractere, eu estou colocando dentro de aspas simples, entenderam? Assim como eu estou identificando aqui na hora de atribuir eu também uso. Na hora que eu for mostrar, ó, Alt, eu não uso as aspas aqui na hora de mostrar, eu uso o nome da variável, porque, na verdade, o que ela está fazendo é armazenar esse conteúdo ali. Então, só faltou, ó, deu erro aqui, mas, na verdade, é porque aqui em cima eu esqueci o ponto e vírgula. Eu vou executar de novo. Cada linha sempre termina com ponto e vírgula, tá? Isso vocês devem ter percebido, tá? Então, ó, 3.154 me mostrou o F da variável sexo. Tá? Então, vamos adiante aqui. Variável string o texto. Eu posso ter o nome de uma pessoa. Então, eu vou salvar esse exemplo aqui.
tá? Agora, como exemplo 4, porque eu vou conter... Depois vocês podem refazer cada um desses exercícios. Eu pode ter aqui string, nome, tá? O nome é string. Então, eu posso colocar aqui, ó, nome igual Maria Vargas, tá? Então, eu posso escrever assim, ó. Eu vou escrever uma mensagem completa agora. Quer ver, ó? Alt, nome. Aí eu coloco assim. É do sexo. Nem vou colocar assim, só vou colocar nome, possui. Deixa eu permitir a entrada aqui. Desculpem aqui, tá? Possui. Põe espaço aqui para não grudar, porque senão ele gruda. Possui. Eu vou colocar aqui soma. E vou escrever aqui reais. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, tá? Então, ó. Olhem só esse exemplo. Né? Eu disse que o nome é Maria Vargas e possui tantos reais. Eu vou executar isso aqui, ó. Então, na minha tela, ela vai apresentar, ó, Maria Vargas possui 3.154 reais. Né? Na verdade, colocou como se fosse 3.154, mas seria R$3,15, tá? Porque é 3 mais... Esses são detalhes que dentro da programação os valores são armazenados desta forma. Tá ok? Então, aqui a gente simplesmente está vendo os tipos de variáveis, né? E por último, mas não menos importante, variável do tipo lógico. Vai ser usado mais quando a gente estiver fazendo a seleção, o if, o else, o se, o senão, tá? Agora, no início, a gente não vai usar. É um valor que ele vai ter verdadeiro ou falso, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, só para termos de definição, para vocês entenderem, tá? Como é que a gente define, como é que a gente usa. Vou colocar aqui o exemplo 5, tá? Então, a gente tem aqui, ó, bool lógico. O bool entrou. E coloca aqui já direto. Bool entrou e faz aqui embaixo, não vou confundir vocês, fazer do mesmo jeito. Entrou igual false. É porque entrou pode sempre receber verdadeiro ou falso, né? Então, se eu executar isso aqui, né, ele automaticamente ele aceita, não dá problema nenhum, não estou mandando mostrar, se eu mandasse mostrar a variável, aí ia mostrar falso, tá ok? Então, se a gente parar para pensar aqui, vamos pensar aqui nas variáveis, ó. Mangojata é a filha mais nova de Dona Parcimônia, que tem 5 filhos. Mangojata, a gente teria que armazenar o tipo string, né? 5, o que seria? O que vocês acham que seria? Pode falar ou escrever. Que tipo de variável eu teria que usar? O 5. Inteiro, isso. Ó, Severino Napoleão subiu 8 degraus, 8 também inteiro. Dinheiro aplicado por Amarrudinha, então não é um nome, é uma string, rendeu 13,38 em apenas um mês. Esse 1, por mais que a gente está indicando uma quantidade, ele teria que ser string para armazenar do tipo o U e o M, entendeu? Vamos pensar assim, o que é variável? Bom, gente, variável vocês já conseguem ver aqui, ó, o que é variável. Variável é tudo isso aqui, ó. O A, o B, o soma, sexo, entrou, o nome, tudo variável. Né? Aqui tudo isso aqui é variável que a gente está utilizando. Então, quando a gente pegar isso aqui, a gente vai ver o que é constante e o que é variável. Média é uma variável, nota 1, nota 2, nota 3 também. 3 é uma constante, e assim por diante. Né? Se a gente for calcular, a gente teria que fazer a leitura dessas 3 notas, teria que ter valor, né? Para calcular, para poder chegar no resultado.
Então, cada uma dessas coisas aqui é variável, porque ela pode receber, ó, aqui eu estou colocando Maria Vargas como nome. Mas se eu fizer isso aqui, ó, olhem bem, se eu pegar essa linha aqui e trocar e colocar nome igual a Pedro Vargas, ao invés de Maria, agora colocar Pedro, quando chegar ali embaixo, o valor que ele assumiu vai ser Pedro. Vou executar para vocês verem. Ele atribui Maria, mas depois atribui Pedro, ele troca o valor. E a variável a gente pode reutilizar ela. Pedro Vargas, né? Então, se eu tivesse utilizado entre as linhas 16 e 19, o valor do nome seria Maria, mas como eu utilizei aqui, mandei mostrar depois da linha 20, ele usou o valor atualizado, que é Pedro, né? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho dos operadores aqui, né? Então, a gente colocou a soma aqui, a adição, né? Mas a gente tem vários operadores. A gente tem divisão, multiplicação, resto de divisão, adição e subtração. A gente pode fazer uma operação com qualquer um desses operadores aqui. Esses são operadores matemáticos. A prioridade deles é essa, ó. A divisão e multiplicação tem uma prioridade maior, assim como o resto de divisão também. E a adição e subtração tem uma prioridade menor. O resto da divisão é exatamente aquilo que o nome diz, o resto de uma divisão. Então, vou mostrar para vocês aqui, porque antes da gente pegar essa parte aqui, eu vou mostrar até aqui no editor gráfico, bem rapidinho aqui, ó, para vocês qual é o conceito de resto de divisão. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 5, tá? No formato que vocês conhecem aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui para vocês enxergarem melhor. Não, se não vão enxergar. Eu estou tentando aumentar aqui, sabe? Tá meio lento o negócio. Não está respondendo. Tá, agora foi. 48. Tá. Isso. 5, tá? E aqui eu vou dividir, vou fazer assim. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. E ok, aqui. Quanto é que sobra? Sobra 1, né? Sobra 1. Esse cálculo que eu fiz aqui para vocês está correto? Está claro para vocês entenderem? Sim. Beleza. Então, aqui, ó, exatamente isso, ó. O módulo é fundamental para a gente saber o resto de divisão. Já vou explicar para todo mundo. Então, aqui é dividendo, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Dividendo. Tá? Esse cara aqui é dividendo, esse aqui é divisor. Esse aqui, cara aqui é o quociente. Esse cara aqui é o resto. Esse cara aqui pega... Esse comando que a gente viu, então, quando a gente pega aqui e usa aquele comando ali, ó, isso aqui, ó, o percentual, ele é, na verdade, exatamente o nosso resto de divisão. Então, aqui, ó, nesse caso, ele daria como resposta 1, e como o colega falou aí, é importante para saber quando é par ou não. Claro, por quê? Porque se eu tivesse esse exemplo aqui, ó, tivesse esse exemplo, 4 dividido por 2, eu teria como resto aqui o 0, né? Então, aqui, deixa eu colocar aqui 48, não deixar o mesmo tamanho do outro. Ó. Quando eu pego um número ímpar, o resto dá 1. Quando eu pego um número par, o resto dá 0. Como é que eu uso isso aqui na prática? Vamos pensar aqui. Ó. Vou pegar meu código de novo aqui, tá? Então, agora eu vou fazer um código bem simples aqui, usando esse operador de resto de divisão. Vou usar exemplo 6, tá? Então, file, save file as. Vou salvando com outros nomes, depois eu compartilho tudo isso para vocês, tá? Exemplo 6. Então, eu vou tirar tudo isso aqui. Limpei meu programa, tá? Aí, vou fazer assim. Int A, B, C. Tá? Então, eu coloco A igual a 5, B igual a 2, e vou fazer assim. Scout, A, S divisão por B. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar 1.
né? O resto de divisão de A por B, vou executar aqui, né? O resto de divisão de A por B é 1. Ó. Tá? Então, aqui eu posso usar qualquer um dos operadores que a gente viu. Então, ali está falando de 3 operadores diferentes, está falando de multiplicação, está falando de divisão, posso usar multiplicação, posso usar divisão, posso usar resto de divisão, posso usar soma e subtração. Ó, soma, eu vou usar soma, eu posso usar subtração. Então, se eu executar isso aqui, ó, considerando que eu tenho os valores 5 e 2, eu vou executar essas 5 operações, tá? Vocês vão ver algo bastante interessante agora. Olha só. 5 vezes 2, na primeira linha, 10. Ele mostrou 10. 5 dividido por 2, 2. Aí vocês vão dizer, não, professor, está errado, porque ele teria que mostrar 2,5. Não. A linguagem compiladora entende assim, em várias linguagens é entendido dessa forma, que se eu estou dividindo 2 inteiros, o resultado que ele quer é um inteiro. Então, ele assume que o resultado que a gente vai criar é um inteiro. Se eu quisesse que fosse 2,5, eu teria que usar variáveis do tipo double. O resto de divisão de A por B é 1, a soma de A com B é 7, e a subtração de A com B, 5 menos 2, é 3. Tá? Aqui a gente está usando todos os operadores. E eles têm prioridade. Alguns têm prioridade maior do que os outros. Por exemplo, multiplicação, divisão, resto de divisão tem prioridade maior do que soma e subtração. O que isso significa? Significa aqui, ó, vou colocar, ó, prioridade, tá? Se eu mandar mostrar, ó, C igual, tá? Eu coloco aqui A vezes B menos C, desculpa, menos B vezes B vezes 2. Ó, o que ele vai fazer? Vou colocar os valores em cima, que é para vocês entenderem. O A vale 5, o B vale 2, 2, 2. Vou botar aqui por último 3, só para não ficar repetitivo. Então, aqui, ó, o que ele vai fazer? O cálculo que ele vai fazer é assim, ó. Ele vai fazer igual 5 vezes 2, 10, menos 2 vezes 2, 4, vezes 3. Então, numa próxima etapa, ele vai fazer 10 menos 12. O resultado final disso aqui, menos 12. Ele não pode fazer o A vezes B e depois subtrair o 2. Porque se eu fizesse isso na sequência, ó, olhem bem na sequência. 5 vezes 2, 10. Menos 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 48. Né? Ele mostraria 48. Não, mas ele vai mostrar menos 2, que é exatamente o resultado que ele teria que mostrar, porque ele tem que respeitar a prioridade dos operadores. Mas não estou mostrando, tá? Só deixa eu mostrar, então. Aqui. Deixa eu mostrar esse C. Vou mostrar o C aqui. Então, ele tem que mostrar menos 2. Se o cálculo que eu fiz estiver correto, ele vai mostrar menos 2, que é o que ele faz aqui. Ó. Menos 2, entenderam? Por quê? Porque ele fez A vezes B, e depois, para ele fazer essa subtração, a cola que existe entre a multiplicação e divisão e a resto de divisão é muito maior do que existe na subtração. Tem prioridade. Como a prioridade do vezes e do dividido é maior do que o do menos, ele vai fazer isso primeiro, ele calcula isso primeiro, e por último ele faz essa subtração. Isso se chama prioridade de operadores, tá? É muito importante. Então, aqui é o nosso exemplo 6. Voltando, continuando aqui, a nossa aula. Então, a gente tem divisão, multiplicação, resto de divisão, prioridade 2. Adição e subtração, prioridade 1. Vocês entendem que para a gente fazer a programação, a gente tem que ter muito claro todos esses conceitos, senão a gente não vai fazer de forma correta. Né? Olha só. Se a gente fizer o cálculo 7 sobre 2, ele vai mostrar 3. Agora, se um dos valores for do tipo double, aí ele mostra da forma correta. Aí ele entende que esse cálculo está sendo feito considerando os valores decimais. Vou mostrar aqui para vocês, né? No exemplo 7, ó. Então, eu estou ilustrando sempre o conteúdo, né? Através desses exemplos, que é para ficar bem claro na cabeça de vocês.
né? Esses conceitos iniciais de programação. Eu vou fazer exatamente o que está dizendo aqui, ó, tá? Ó, eu vou tirar tudo isso aqui agora, de novo, tá? Vou executar, fazendo isso aqui, ó. Cout, simplesmente com cout, ó. Cout, 7 dividido por 2, tá? Nessa linha aqui, eu vou botar o comentário em cima, ele vai mostrar 3. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 7.0 dividido por 2, ele vai mostrar 3.5. E se eu fizer, aliás, qualquer um dos casos abaixo que ele vai mostrar 3.5, vou botar todos, tá? 7 por 2.0 vai mostrar 3.5 e 7 dividido por 2.0. Qualquer uma das três situações, ele vai mostrar 3.5. Vou mostrar para vocês aqui que isso é verdade. Vou salvar, exemplo 7. Vou rodar. Sempre esse botãozinho aqui para rodar. Build and Run. Construir, né? Olha só. Entenderam? Quando você está dividindo dois inteiros, ele entende que ele quer a resposta inteira. Então, tome cuidado com isso. Tá? É bem fácil a gente errar alguma questão por conta disso. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ó, a questão das prioridades, né? Se eu fizer essa operação, é algo como eu mostrei no exemplo ali, ó. 5 dividido por 2, 2.5, mais 2 vezes 3.5 é 7, vezes 2, 14, menos o 3. Ele vai agora fazer o mais, 16.5 menos 13 vai mostrar 13.5, né? Então, eu nem preciso dizer, ó, veremos em breve. A gente já viu o exemplo ali. Exatamente isso, tá? Então, aqui a gente chegou no final através do programa final, né? A gente tem um exemplo aqui, né, de como a gente definiria em português e como que a gente usa na programação. Então, se a gente cuidar aqui na programação, a gente vai ter aqui, ó, vou usar como exemplo 8 esse. Tá? A gente chegou no código, primeiro nosso código aqui, né? Mas eu já mostrei vários outros códigos para vocês, porque eu acho que a aula, quando a gente vai falando e vai demonstrando, ela fica mais fácil de vocês entenderem, né? Então, eu vou fazer exatamente esse programa aqui, ó. Você nota que tem o stream, tem use namespace standard, int main, tem todo o esqueleto, e aqui eu tenho int a, b, soma, tá? Aí eu vou fazer a leitura. Opa! Entrada de dados. Para entrada de dados, a gente usa o sim. Então, vou ler o A, sim, vou ler o B, eu leio o A e B. Agora a gente vai fazer o processamento. A gente vai fazer o cálculo, né? O que é o cálculo? Soma igual a A mais B. Olha só. E agora a gente vai mostrar o resultado com uma mensagem. Ó, apresentar resultado. A gente vai fazer isso agora. A gente vai fazer cout. Vai colocar a mensagem ali, soma B, A e B. Coloca os dois pontos, coloca o espaço. Eu vou botar sem espaço para vocês verem o que acontece. Tá? Soma. Soma. Ó, botei tudo maiúsculo, eu tenho que usar tudo maiúsculo. Eu vou botar minúsculo para vocês verem. Soma. E vou botar o NDL, que é comum a gente sempre usar o NDL no final da linha para pular a linha, para terminar. Depois eu vou dar, isso aqui vai dar um erro aqui, na linha 15. Ó, esse vermelhinho a gente pode ver os logs, viu? Logs. E, na verdade, eu tenho bastante prática de programação, acaba não precisando, porque eu sei encontrar o erro. Mas se você deixar isso habilitado, é bom, porque ele vai te mostrar, ó, soma não foi declarado. Não existe essa variável aqui. Por quê? Porque a variável que existe é essa aqui. Entenderam? Ah, mas tem diferença entre maiúscula e minúscula? Sim. A linguagem de programação tem diferença. Então, eu vou mandar compilar de novo. Agora, ó, não vai dar erro nenhum aqui embaixo. Ele vai compilar, vai executar e vai me mostrar aqui o resultado. O resultado disso, eu ponho 4, eu ponho 5, ele me mostra a soma de A com B nova, eu mostro tudo junto. Para mim separar esse espaço aqui entre o B e o 9, colocar espaço, ele tem que botar assim, ó. Aí agora, se eu executar de novo, vai fazer certinho, ó. Ele vai dar esse espaço, depois do B, 2 pontos, ele mostra a soma com espaço, ó. 13 e 6. Também 9, ó, agora ficou bonitinho. Aí vocês vão ver o seguinte,
Se eu pegar esse código aqui e for tentar resolver o primeiro problema da plataforma lá da Picrowd, será que eu consigo fazer aqui? Ó, vamos pensar o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. Ó, eu vou entrar aqui e a gente vai usar esse código aqui para fazer o primeiro problema. Problema iniciante, extremamente básico aqui, o 1001. Leia 2 valores inteiros e armazene-os A em B. A gente está fazendo isso? Está lendo 2 inteiros e armazenando em A e B? Nesse programa? Show de bola. Está. Obrigado. Aí ele diz assim, ó. Faça a soma deles e atribua uma variável x. Então, se eu vou mudar aqui onde tem soma, eu vou trocar por x. Tudo, ó. Aqui é x, aqui é x. Mas não, eu vou deixar. Eu acho melhor deixar soma. Acho que não vou deixar x. Deixar soma. Mas no final ele pede para mostrar uma mensagem aqui, ó. X igual, espaço igual. E não é essa mensagem, eu estou mostrando soma de A e B. Então, se eu for rodar aqui, ó, vejam só, vou rodar esse código e comparar com aquele lá. Comparar com o exemplo aqui, tá? Para vocês verem como a gente já fez o problema, ó. Ah, eu vou digitar 10 e 9. Soma de A e B 19. Não, tá certo, o cálculo tá certo, só a mensagem que não. Então, eu vou tirar onde diz soma de A e B. Onde diz soma de A e B, eu vou colocar aqui x, espaço em branco, igual espaço em branco. Note que o x está em maiúsculo, como manda, ó, x maiúsculo, seguido pelo valor da variável x, no caso estou usando soma aqui, e pelo final de linha, que é esse NDL, final de linha. Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo, tem um espaço antes e depois. Está perfeito. Eu vou executar agora o exemplo 8, e vou verificar se está fechando. Então, é assim que a gente testa os nossos programas. Ah, eu vou fazer aqui, beleza. A grande vantagem de usar uma plataforma dessas, a plataforma que a gente criou, é que vocês podem ver se está certo ou não o código de vocês. Há 20, 30 anos atrás, quando a gente fazia programação, né, quando os meus primeiros alunos faziam, eu tinha que fazer tudo no papel, nunca sabia se estava certo ou errado. Né? Às vezes dava uma lista de exercícios, eles faziam, mas eles não tinham certeza se tinham acertado ou não. Né? Agora cada um pode ter certeza, ó, digitar 10 e 9. Mostrou x igual a 19. Vocês acham que está certo ou não? De acordo com o que está pedindo o programa? O que vocês acham? Creio que sim. Sim, creio que está certo também. Beleza. O que falta a gente fazer é testar os outros também. Então, não tenha preguiça. Testem os outros também. Ó. Menos 10. Vamos ver se está pegando aqui. Menos 10. Eu posso até digitar assim, ó. X igual a menos 6. Funcionou também. Vamos de novo aqui. Vou digitar o último caso de teste. 15 menos 7, ó. 15 e menos 7. Pô, x igual a 8. Beleza, que barbada, tá certo. Sabe o que vocês fazem? Faz isso aqui, ó. Seleciona tudo, clica com o botão direito, copia, né? Ou dá um Ctrl+C também, eu sempre uso o Ctrl+C, tá? Mas, onde é que tá o copy aqui? Eu vou usar Ctrl+C. Seleciono tudo, Ctrl+C, venho para cá. A linguagem que eu vou usar é de C++17, então não mexo. E clico, eu vou puxar um pouquinho para cá, ó. Para poder mostrar melhor. Eu clico em enviar. Pô, mandei o 1001. Ó, aqui tem até, ó, o exemplo do 1001. Tem dúvidas, né? Tem fórum para tirar as dúvidas de cada um dos problemas. Então, é uma ferramenta para você aprender programação até sozinho. Se você tiver muita persistência, né? Com o tempo, você consegue aprender sozinho. Desde que já tem uma base. Vejam só, a gente teve 1h40 de aula. Muito sucinto, muito condensado, mas com todos os aspectos relevantes do início de uma programação. Agora você já tem condições já de buscar o conhecimento sozinhos, de começarem a investigar, de começar a tentar, poxa, se o 1001 é assim, eu faço o 1003. Então, eu quero que vocês façam, para a próxima aula, o 1003, que é o problema 1003, é bem próximo do 1001. Aqui tem todas as submissões ao vivo, vocês vão ver que a minha submissão ainda está para ser julgada. Aqui, ó, tem aqui o Jean antes, Neylor, Toninho, aqui, ó,
a submissão de número 2 milhões aqui, não é minha que deu errado, tá? Foi a de cima, tá bom? Pode ser que erre também, não tem problema nenhum. Aqui, quando dá 15%, 100% é percentual errado. O Fraga Júlia errou tudo, né? Mas o Elcio errou 15%. Esse aqui só deu presentation erro. O meu, ele não julgou ainda. Mas eu acredito que logo mais ele vai julgar. É porque os juízes vão pegando, né? Os códigos para julgar. E se eu esquecesse um espaço aqui, pessoal, se eu mandasse esse código aqui sem um espaço, aqui, por exemplo, ele vai dar um erro, se chama erro de apresentação. O cálculo está correto, mas eu vou mandar esse aqui, ó. Vou mandar esse código aqui, ó, que é o segundo código do 1001 que eu vou mandar, tá? E ele vai dar um erro de apresentação porque eu esqueci de colocar o igual, o espaço depois do igualzinho. Então, vocês vão ver que eu vou ter duas submissões aqui, ó. Eu vou ter todas as minhas submissões aqui, tá? Ó, eu vou ter... Ué, ele não mandou? Vamos ver de novo aqui. Vamos ver. Pessoal, deixa eu ter espaço aqui. Vamos ver se aparece, se vai a minha submissão. Ó, tem duas submissões. Essa que eu fiz aqui, a 104, ela vai dar aceita. E essa 110 aqui, ela vai dar erro de apresentação, né? Outra coisa, se eu esquecer o NDL, também dá erro de apresentação. E se eu botar um valor qualquer, diferente, se eu fizer aqui, ó, se eu botar direto 11, ao invés de botar de fato a soma, vai dar wrong answer. Então, eu tenho as três possibilidades, ó. Vou mandar de novo esse código aqui, ó, 1001. Eu vou mandar de novo para dar outro resultado agora. Eu tenho certeza que o juiz vai dar outro resultado agora, para mim vai dar wrong answer. Eu mandei 3 vezes o código. Numa das vezes eu vou receber aceito, na segunda vez eu vou receber erro de apresentação, e na outra vez eu vou receber wrong answer, ou seja, a resposta errada. Por quê? Porque eu mandei elas, deixa eu ver ao vivo aqui o que está acontecendo. Tem muita gente mandando aqui, ó. Ele já corrigiu. Acho que uma minha ele já corrigiu. Tem muita gente se metendo. Ó, vocês viram, ó, um dos problemas que eu mandei deu erro de apresentação. Vamos ver. É esse aqui. Ó. Ele deu erro de apresentação por quê? Porque está faltando espaço depois do igual. Né? Deixa eu ver se eu mandei algum deles certo aqui. Então, daí, ó, esse aqui também é erro de apresentação. Acho que acabou não indo nenhuma correta minha. As duas têm erro de apresentação. Esse último aqui vai dar wrong answer, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. Submissões, todas as minhas submissões, eu vejo aqui a minha submissão clicando no número dela. Aqui. Ó. Essa aqui vai dar wrong answer. Agora eu vou mandar ela certa. Tá? Agora eu vou mandar finalmente certo. Eu achei que o primeiro tinha ido e não tinha mandado primeiro. De forma correta. Eu vou mandar ele correto agora. Aqui eu vou mandar soma. Tá? Vou mandar soma e vou deixar esse espaço aqui da forma como tem que ser. Então, vocês vão ver que a última submissão que eu fiz aqui é a que vai estar correta. Tá? Ó, agora, tenho mais duas para corrigir. A que tem final 124. Olha quanta gente mandando ali. Desde que eu mandei 24, teve mais 20 submissões de outras pessoas aí para... Então, vocês também podem submeter esse aí, né? Vocês vão ver que vocês vão acertar também, né? Se vocês colocarem o código correto. Deixa eu ver aqui ao vivo se... Ó, deu wrong answer, aquela linha ali que eu mostrei o valor 11, né? Não é o valor 11. Então, aqui agora só faltou corrigir a última minha, que já está na outra página, eu acho. Já desceu aqui, mas aqui um pouco ele corrige, né? Então, são muitas pessoas mandando ao mesmo tempo, né? Então, acontece, às vezes, de demorar um pouquinho, mas em termos de 1 minuto, 2, assim, no máximo, ele vai estar fazendo a correção do problema. Alguma pergunta até aqui? Conseguiram entender? Conseguimos, bem tranquilo. Esses aqui são os conceitos de programação. Então, a gente vai usar o quê? Variáveis, daqueles 5 tipos diferentes, né? E a gente vai fazer a entrada
do processamento e saída para a gente resolver um determinado exercício, né? Então, assim, ó, se vocês forem olhar, deixa eu voltar agora aqui na minha tela aqui, né? A gente está nesse material aqui, a gente implementou, né? A gente testa isso aqui, eu já coloquei antes o código, para testar isso aqui, é só mandar mostrar dentro do CodeBox. Dessa forma aqui, ó. Cout 5 dividido por 2, mais 2 vezes 3,5 vezes 2 menos 3, né? Ele vai mostrar exatamente o valor, que é esse aqui que a gente calculou, que é o 13,5, tá? Então, quais seriam os resultados das operações abaixo aqui? Então, eu vou deixar aqui para vocês como exercício, né? Para a semana que vem, vocês fazerem cada um desses exercícios aqui. Vocês podem fazer no papel. Eu vou fazer aqui no editor, tá? De novo. Ó. Pera aí. Deixa eu salvar isso aqui como resto de divisão, tá? Porque é a explicação. Depois eu vou compartilhar isso aqui lá no grupo, tá? Todo esse material, a gravação, tudo eu vou compartilhar, tá? Na aula 1 aqui, resto de divisão. Aqui temos o resto de divisão aqui, que foi explicado. Tá? Vamos pegar novo, arquivo novo. Aqui vamos pegar o seguinte, ó. Aqui, a gente tem o seguinte, ó. 6 dividido por 2 é a divisão por 2. Então, a gente tem essa operação aqui, ó. 6 dividido por 2 é a divisão por 2. Como é que se faz isso aí? A prioridade do divisão e do resto de divisão é a mesma. Então, ele faz na ordem que ocorre. 6 dividido por 2 é 3. Aí, depois ele vai fazer 3 restos de divisão por 2. Quanto é que é? Quanto é que vocês acham que é 3 restos de divisão por 2? 1. Eu ia falar 1, não sei. Exatamente, é 1, ó. 3, vamos dividir aqui por 2, tá? Vou colocar o 2 aqui em cima. Então, vai dar 1 vezes 2, 2. E sobra 1 aqui embaixo. 1 aqui embaixo. Para vocês identificarem isso, basta pegar o CodeBox aqui. Vou pegar como exemplo 9 aqui. Esse já foi. Opa, deixa eu só corrigir aqui, né? Não vou deixar errado para colocar para vocês aí, senão some. Tá? Aqui, ó. Vamos salvar como exemplo 9. Então, a gente pode ver cada um desses. Ó, eu posso simplesmente tirar aqui e mandar mostrar. O Cout, o compilador faz para a gente. Ó, 6 dividido por 2 é a divisão por 2. MDL. Ele vai mostrar aqui exatamente o valor 1, que é 6 dividido por 2, 3, a divisão por 2 é 1. Então, se você executar isso aqui, ele vai mostrar 1 na tela. Tá? Mas eu não queria que vocês fizessem isso aqui no compilador, para testar sim, mas eu quero que vocês façam isso no papel e depois vocês testem. Ó, façam no caderno, tá? Ou na apostila, vocês têm a apostila também da disciplina, tá? Cada um desses cálculos, tá? Isso fica como atividade para a aula que vem, tá ok? Essa faz parte, porque vocês vão ter que fazer algumas atividades, né, para a gente poder avançar. Então, aqui a gente encerra essa parte aqui, tá? E também a gente vai ver aqui, vocês viram o primeiro exercício, ali, né? O 1001 a gente fez lá na Bcrowd. Então, se a gente fez o 1001, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Poxa, ainda não corrigiu, hoje tá tenso. Ah, não, corrigiu, ó, o 1001 aqui, ó. Meu corrigiu, o último, né? Tá certinho. Ó, vamos ver os problemas aqui iniciantes, tá? Se vocês olharem os problemas iniciantes, tem alguns deles que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o Hello World, tá? É o 1000, vocês podem fazer. O 1002 não, porque envolve set precision, envolve cálculo de precisão. Vamos ver o soma simples. Soma simples é bem parecido com o 1001. Vocês podem fazer. 1003, sim. Então, vou colocar aqui, ó, tá? Você tem que fazer o 1000. Fazer para aula do dia 29, tá? Vocês.
Vocês vão fazer o 1000, no caso, bi 1000, né? O bi 1003, tá? 1003, que é esse aqui. Vamos ver o 1004, se vocês podem fazer ou não, 1004. Sim, também o 1004 pode. Vamos fazer, então, o bi 1004. Tá? Tem mais aqui, vamos pegar mais um. Deixa eu ver 1005. Aqui, pede para mostrar com 5 dígitos após o ponto decimal. Então, eu vou ensinar vocês, como último conteúdo da aula de hoje, vocês vão fazer os exercícios até o 1005, menos o 1002, tá? Que é mais complicado um pouco, a gente vai fazer na aula que vem. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz precisão, tá? O cálculo de precisão. Eu fechei agora o CodeBlocks, mas já estou abrindo novamente, tá? A gente vai mostrar uma média, tá? Com 6 casos após o ponto, tá? Basicamente assim. Vocês estão vendo a minha tela aqui, tá? Eu vou pegar o último arquivo aqui. Não tem aqui. Open. Você pega aqui. Exemplo 5. Aulas. Crowd. Green Code. Aula 1. Deixa eu pegar o último exemplo, 9 aqui. Eu vou salvar ele como exemplo 10, tá? Exemplo 10. Esse aqui eu vou colocar um comentário aqui, tá? Eu vou aumentar, é só segurar o Ctrl e rodar aqui. Ó. Vou colocar um comentário aqui, ó, como apresentar um resultado com 10 casas após o ponto decimal. Então, a gente vai fazer isso, tá? Eu vou mandar mostrar 6 dividido por 4. Ponto zero. Aqui. 6 dividido por 4.0, quanto é que dá? Vamos ver. Eu estou executando, né? Aí dá 1,5. Aí você não vai dar. Então, eu vou botar 5 ou 2 dividido por 2 dividido por 7. 2 dividido por 7. Se a gente botar aqui, ó, dá para ele dar o valor quebrado, né? Eu quero que dê com bastante casas, assim, para... Ó, olha só. Esse está legal, o exemplo que eu usei está bom. Ó. Mas por padrão ele mostra 6 dígitos. Por padrão. Se ele vai apresentar um valor que é, por exemplo, 25.285714, ele vai mostrar 25.2857. Por padrão, ele determina ter 6 dígitos. Não é isso que eu quero. Quero mostrar 10 casas por ponto decimal. Então, o que a gente faz? Ó, a gente coloca aqui, ó. Alt, Fixed, Set Precision, 10. Ele não vai mostrar nada, porque ele só vai setar que depois do ponto fixo, eu vou ter 10 casas, entenderam? Então, aqui ele vai mostrar, ó, esse mesmo valor agora, com 10 casas, e depois ele vai apresentar o mesmo valor com 2 casas, depois do ponto. Ó. Esse aqui é um exemplo simples do Set Precision. Ó. Na primeira vez a gente não especifica nada, entenderam? Na segunda vez estou dizendo, ó, quero 10 casas, na terceira vez, opa, Fixed, tá, faltou a biblioteca. Perdão. Include I/O. Podem deixar sempre essas 2 bibliotecas, tá? A gente vai usar no máximo 5 ou 6 bibliotecas em todo o curso.
mas, obviamente, agora no início a gente tem que incluir algumas bibliotecas. Essa de controle de precisão se chama manipulação de entrada e saída, ou manipulação. Então, obviamente, preciso incluir ela lá em cima, senão ele não acha. E daí, tá bom? Olha só que bacana. Ó. Primeiro ele mostrou normal, depois ele mostrou com 10 casas após o ponto, depois com 2. Mas, e se eu quiser com 50 casas? Beleza, pode ser. Olha só. Vou mostrar com 50 casas. Ó. Eu posso especificar. O interessante é que a gente especifique. E se você especificar no início do programa, vale para todo o restante. Nota que eu fui mudando aqui. Aí ele vai mudando. A partir daí, daquela parte do programa para diante, ele vai seguindo a última recomendação que ele fez. Tá? Olhem só que bacana aqui. 6 casas, 10 casas, 2 casas, 50 casas após o ponto. Então, você acaba tendo uma precisão maior. Sempre para mostrar divisões e valores, né, de cálculos, o portal especifica porque cada linguagem faz de um jeito. Se a gente não especificasse o número exato de casas, não teria como corrigir. Né? Porque se cada um faz de um jeito, como é que a gente vai corrigir? Não dá para colocar isso para ser corrigido de forma automatizada. Tá bom? Então, com isso a gente encerra. Né? Obviamente, foi bem condensado, mas acho que foi bem proveitoso, porque eu consegui passar aqui, claro que de uma forma rápida, né? Mas bem estruturada, de umas 2 aulas que eu daria na graduação, assim, com exemplos e tal, forma mais detalhada, né? Mas eu acho que aqui vocês têm condições, né? Mesmo tendo passado, sim, de forma bastante sucinta, eu passei sempre com exemplos, né? Para vocês tirarem as dúvidas, ok? E é isso aí. Eu gostaria agora de abrir, agora a gente tem uns 4 minutinhos aí para perguntas. O que a gente pode fazer também, eu vou criar uma lista, vocês vão fazer os exercícios, eu vou criar uma lista aqui. Tem a ferramenta acadêmica que a gente vai usar aqui, tá? Então, olhem só, eu vou criar uma nova disciplina aqui, chamada de Green Code. Exercícios, algoritmos, tá? E aqui a gente vai fazer assim, vai criar a primeira lista. Lista 1, sequencial, tá? Problemas sequenciais, para vocês fazerem até dia 2, dia 3 aqui. Vamos fazer em C++, 17. E agora fiz os exercícios. É o 1001. Aqui tem um pouquinho de problema, demora um pouquinho, mas é por causa do meu navegador. Ele aqui demora. Isso deu uma travada aqui. Não tá respondendo, é uma travadinha aqui no navegador. Acho que tem muita coisa aberta aqui. Mas depois eu crio para vocês a lista. Né? E vai aparecer, onde é que vai aparecer para vocês? Aqui, ó. Vocês vão entrar na ferramenta, aqui vocês vão achar acadêmico, tá? Aí vocês vão acessar uma disciplina. Aqui vocês vão colocar a disciplina essa que eu vou criar, ó, 1001, tá? Aqui apareceu agora. Eu tô com um problema aqui na máquina, minha máquina que tá um pouquinho lenta. Aí deixa eu só ver se eu consigo criar aqui a disciplina. Depois eu incluo os outros exercícios. Enfim, se vocês têm, fiquem à vontade agora para... Vou só aguardar aqui que está demorando um pouquinho. Fiquem à vontade agora para tirar dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, aí. Vou tirar aqui, esse 1002 não vai. 1003 sim.
Daí, pessoal, tudo certo? Tudo entendido? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei da página aqui que tá dando. Tem como explicar de novo ali que eu acabei perdendo como que se registra no... Eu já me registrei no Bcrowd, né? Mas como é que eu entro na disciplina? Já mostro agora. Eu vou tentar criar de novo aqui o homework, tá? Vamos lá, vou criar de novo aqui. Está 1. Está 1. Vou colocar a data aqui, deu uma travada, não sei porquê. Vou precisar ser mais. E agora vai. Tá? Vou pegar os exercícios aqui, 1001. É muito... O processo aqui para achar dentro do Chrome é muito lento. Eu não sei por que acontece isso, mas acontece. Para mim criar, só quero criar com o primeiro exercício aqui, daí já dá, ó. Ele tá dando problema. Talvez pegar um outro navegador aqui. Assim que eu criar ela, eu mostro como vocês acessam ela, tá? Mas eu estou tendo problema agora para criar, talvez até em função de, ó, 1001. Eu vou pegar esse 1001 aqui. Isso. Tá, vou criar com 1001 só. Vou criar essa lista 1. Aqui não precisa ter muita coisa, vou criar a lista, tá? Depois eu vou colocar os outros exercícios. Como é que você vai fazer para acessar, tá? Você vai vir aqui, ó. Você entra na... Eu vou sair aqui da... Eu vou entrar aqui você entra na plataforma, deixa eu abrir aqui, sair, vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou sair aqui, tá? Ó, você vai entrar, tá? Aí você vai vir aqui no Academic e acessar a disciplina. Para isso, você vai precisar de um ID para acessar. Então, eu vou mostrar aqui a chave, vou compartilhar com vocês, tá? Tá aqui, ó. Eu vou colocar ali no Telegram, porque para vocês acessar. Lista de exercícios no Academic. Tá? Os dados para acessar a disciplina estão ali, eu vou fixar essa mensagem, tá? No Telegram. Ok? E aí, o que vocês vão clicar aqui, ó, e vocês vão colocar a senha, essa senha aqui, que ele está aparecendo ali, ó, eu vou mostrar. Eu vou voltar lá, e ele só pede a senha, essa aqui, ó. Opa, não está deixando eu copiar aqui. Eu copiei. Ctrl C, eu vou vir aqui, ó. Você vai clicar direto, só colocar, né? Só clicar lá, dar o acesso. Aí o que acontece? Quando você vier aqui, ó, você vem aqui no coisa, vem aqui no Academic, vai ter uma lista aqui chamada Dream Code, ó. Abrir. Aí você vê aqui a lista. Essa lista só tem um problema, tá? Na verdade, eu vou colocar os outros agora. Tá bom? É só clicar, tá lá no Telegram, o link direto, e só colocar a senha dela que tá ali, na hora de acessar. E aí vocês podem resolver. E aí você clica no exercício e que ele abre o exercício, você vai, resolve, submete, e era isso. Tá? Beleza? Beleza. Funcionou aqui. Para hoje era isso, era para dar uma noção para vocês de programação, e vocês têm 4 exercícios para fazer para a semana que vem, que eu vou colocar ali na listinha, tá? Um grande abraço a todos e até semana que vem, tá bom? A gente pode tirar um tempo para conversar no início da aula e tirar as dúvidas, tá bom? Vocês podem acessar, depois eu vou disponibilizar o vídeo da aula de hoje, tá? Um grande abraço a todos, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor. Muito boa aula. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.